Irmãos, queridas irmãs, mais esse vídeo só, porque agora no livro O Nosso Lar, vó nos aconselhou gravar 3 vídeos apenas. Antes era 2, agora é 3. André Luiz, é um prefácio de André Luiz. Você percebe que nós não estamos preocupados com o tempo. Porque uma outra pessoa qualquer, ele pega esse prefácio aqui, é 2 páginas e meia. Ele lê essas 2 páginas em 5 minutos. Você pergunta para ele o que você entendeu. Muita coisa. Mas o que? Não sei te dizer. Mentira, ele não sabe nem o que leu. Então é preciso degustar, né, as leituras. Então, vídeo 14, mensagem de André Luiz, livro Nosso Lar. Aí, por toda parte, os cultos em doutrinas e os analfabetos do espírito. Aí, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos por toda parte. Não. Aí, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito, aliás. Porque aqui na Terra está cheio de analfabetos do espírito. Só o fato das pessoas ficar se ostentando. Eu tenho um amigo, não posso dizer nome, mas se ele morasse em São Paulo, nada contra São Paulo, mas você sabe como são as capitais. E se lá ele se comportasse conforme ele se comporta aqui, ele já teria sido sequestrado e morto. Porque ele ostenta até a marca da meia que ele usa em público. Isso é ignorância, gente. Isso é pobreza de espírito. Isso é falta de cultura, isso é falta de educação. Acima de tudo, é falta de educação. Porque nós devemos respeitar os nossos semelhantes. Porque eu preciso pensar que, enquanto ali eu ostento, ao meu lado pode existir uma pessoa necessitada e que, em vez de ostentar, seria bem melhor se eu ajudasse ela. Mas ela não é problema minha. Ela não é problema teu. Mas a partir do momento que irmãos em processo de evolução, nós temos o dever de amenizar o peso, pelo menos, que se encontra nas costas de um e de outro. Ninguém carrega a cruz do outro, mas que nós temos condições de fazer com que amenize aquele peso nas costas dele nós temos condições. E isso nós podemos fazer. Emmanuel continua. Emmanuel não, André Luiz. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo.
É preciso muito esforço mesmo. Eita, André Luiz. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Já dissemos isso várias vezes. Espiritismo não é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta reforma íntima, reforma moral. Espiritismo é para quem opta pela disciplina, pela responsabilidade, pelo compromisso. Espiritismo é compromisso. Espiritismo não é bagatela. Por isso que ninguém me compra. Por isso que eu não me retrato com ninguém quando faço aqui as nossas reivindicações. Não me retrato. Esse corpo aqui é perecível. Quer matar? Mata esse corpo, meu bem. Porque esta alma aqui, ela é imortal. Ela não é eterna. Você sabia disso? A alma, o espírito não é eterno. O espírito, a alma é imortal. Eterno é Deus, que não teve princípio. Nós tivemos princípio. Por isso, imortal. Então, é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Muito esforço. É onde você acha que nós demoramos, não é? Com as explicações. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Quanta reforma íntima! Gente, e mudança de hábito, de comportamento e de atitude não é fácil. Reforma íntima não é fácil, mudança de comportamento, mudança de hábito, não é fácil. Deixar as fantasias e as ilusões para trás não é fácil. Procurar se conter mediante os desejos, as fantasias e as ilusões não é fácil. Renunciar às ostentações não é fácil. Renunciar ao orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza e a arrogância não é fácil. Ou você abrace o Cristo com força, ou a primeira tempestade que te visite, te arranque do corpo do Cristo. A primeira tempestade. Porque você se amarra numa linha de anzol, você amarra uma linha de anzol na cintura e amarra essa linha de anzol na cintura do Cristo. Primeira tempestade que vem, leva você embora, porque a linha é fraca. Agora, se amarra na cintura do Cristo através de um cabo de aço para você ver. Tempestade nenhuma te derrota. Então, seguir o Cristo através do Evangelho não é fácil. Ingressar na academia do Evangelho do Cristo não é fácil. Deixar as bebidas, drogas, prostituições, cigarro. Deixar o exibicionismo. Deixar as festas de prostituições. Não é fácil para aquele que é viciado. Churrasco, cerveja, cachaça, uísque, vinhos, churrascada,
Viagens e mais viagens. Não é fácil. Quem me conhece, me conhece. Quando meu pai desencarnou, era um dia de tratamento na casa espírita onde eu trabalho. Eu fui no trabalho primeiro. Trabalhamos com o professor Eurípides, Dr. Roberto, até o final. Depois que terminou os trabalhos, que eu fui para o velório do meu pai, do corpo físico do meu pai. Isso é falta de amor? Em quem? Em quem? No próximo? Se você dizer próximo, eu vou dizer. Mas falta de amor no meu pai? Não, meu pai não estava mais lá no caixão. Que estava lá no caixão era só o corpo. E eu vou ficar brigando por causa de corpo e morrendo por causa de corpo, por quê? E ouso dizer isso porque é minha mãe. Que a minha mãe desencarne fora dos meus compromissos com Deus e com Jesus, porque se ela desencarnar no dia dos compromissos meus, pode acontecer de mim nem ir no velório dela, nem ir no sepultamento. Não é só minha mãe, meus filhos também. Isso chama-se fé inabalável. Fé inabalável, meu bem. Você está trabalhando? Desculpa. Estou. Alguém chega e diz para você assim: a instituição que nós estamos trabalhando vai fechar. Ah, vai? Ah, que interessante. Ah, se fechar eu arrumo outro serviço. E chama-se fé inabalável. Você ficou sabendo quem morreu? Não, quem? Fulano. Aí é uma pessoa muito íntima sua. Já foi o enterro? Ainda não. Ah, depois que eu terminar esse trabalho meu aqui, eu vou lá fazer uma visita para a família, porque não há mais nada que ser feito àquele corpo e chama-se fé inabalável. É fácil? Não, gente, mas é preciso trabalhar isso. Gente, nós temos que aprender a matar o que nos mata aqui enquanto corpo físico. Porque senão depois nós não desencarnamos, nós permanecemos agarrados às coisas materiais aqui na Terra. Fé inabalável. Você sente uma dor em determinada região do corpo, vai ao médico e descobre que está com câncer. Graças a Deus que eu estou com câncer. Procura um oncologista, quimioterapia, radioterapia e cirurgias. Busca uma casa espírita, tratamento espiritual, um passe e pronto. E continua os tratamentos, tanto espiritual quanto físico. Fé inabalável. Enquanto tem pessoas que descobrem que estão com câncer, eu estou morto. Eu vou morrer. Ué, que novidade é essa? A única certeza que nós temos é que nós vamos deixar o corpo físico um dia. Certeza que você vai ganhar na Mega Sena, ninguém tem. Você tem certeza que vai ganhar na Mega Sena? Eu não tenho. Se eu tivesse também, eu jogava para mim. Então, nós precisamos nos desapegar desses atavismos. Por isso que Martim Lutero lutou contra o clero naquela época. Ele criou 93 ou 96 leis para poder mostrar ao Papa daquela época a necessidade da reforma na igreja. Mas o Papa, em vez de acatar as leis escritas por ele, o excomungou e o expulsou da igreja.
Depois Martinho Lutero, abreviando a história, Martinho Lutero, ele criou o presbiteriano, né? O luteriano, um negócio assim. É a mesma coisa, né? Presbiteriano, luteriano. No princípio, quando ele vivo e depois de alguns séculos ainda, era mantido com todo respeito, as leis todas certinhas, mas se nós pararmos para analisar hoje, aquilo que ele fundou já não é mais igual quando ele fundou, e sim se assemelha praticamente ao catolicismo. Porque me aponte onde dízimo não é fornecido. Se até os espíritas, que são os espíritas que se dizem espíritas, eles já criaram carnezinhos de contribuição das pessoas para tudo quanto é lado. Se até oradores famosos como Haroldo Dutra Dias aqui no Brasil já estão cobrando workshop para tudo quanto é lado, Padre Fábio de Mello, para fazer graça agora recentemente com as mulheres do Brasil e do mundo, adotou também um bebê reborn. É lamentável, os representantes do Cristo estão todos do mesmo nível, pobres de espíritos. Agora existe no Brasil um outro tal Frei Gilson, que está sendo atacado de tudo quanto é forma, mas é preciso entender que as trevas migram de lugares. Quando elas percebem que elas não estão logrando êxito num determinado indivíduo aqui, como por exemplo no Marcelo Rossi, elas migram para um Padre Fábio de Mello. Quando elas não estão logrando êxito no Fábio de Mello, elas migram para um Frei Gilson, e por aí, arrecadando milhões e milhões de pessoas, como por exemplo, criaram próximo a São Sebastião do Paraíso, numa cidade de Cássia, Santuário de Cássia, um baita de um templo considerado um elefante branco pela Receita Federal, considerado um elefante branco, para missas que praticamente nem 200 pessoas enche os bancos. Fica lá aquele imenso museu a céu aberto, gastando energia, gastando água e gastando impostos da nação, em vez de pegar o dinheiro de um santuário desse e investir nas instituições de caridades, nas igrejas, nos órgãos que já cuidam de pessoas, não, mas é a vaidade humana, gente. É a vaidade humana. Luiz, o que você tem? O que você está dizendo com relação a tudo isso aí, com relação ao que você está querendo dizer aqui no livro de André Luiz? André Luiz está dizendo isso, gente, não sou eu, não. Separa o joio do trigo, gente. Quantos milhões tem Haroldo Dutra arrecadado em cima de workshops? O que de graça recebemos, de graça nós temos que dar. Passar adiante. Quantos milhões de pessoas gostariam de ouvir esse Adolfo Dutra Dias no workshop, só não ouve porque não tem dinheiro? Será que esse nosso irmão não tem vergonha na cara, não tem consciência, não dói o seu coração em saber que milhões de pessoas gostariam de ouvi-lo? E ele ali com aquela cara de pau,
ainda pregando o evangelho de Jesus? Padre Fábio de Melo, um grande representante de Jesus aqui na terra, para amealhar aquelas ovelhas desgarradas do rebanho, mas de repente começou práticas e mais práticas no rosto para tudo quanto é lado, de repente ficou parecendo mais um primata do que um ser humano devido à depressão, agora se junta às mulheres com esse desejo do bebê reborner, só para dizer que está do lado dessas pessoas, mas não é, são pessoas insatisfeitas, pessoas que não tiveram disciplina e não têm controle de suas vidas. E dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Estavam construindo um santuário aqui no Brasil. Divino Espírito Santo, que virou esse santuário de tanto desvio de verbas? E eu te faço aquela pergunta: de Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco nunca conseguiram descobrir um centavo de roubo deles e desvios de verbas da Receita Federal? Porque o que trabalhou a Receita Federal em cima de Divaldo e de Chico não está escrito, mas nunca descobriram um desvio de um centavo desses dois médios, e nem de Carlos Bacelli. Mas como as trevas não estão conseguindo mais se alimentar através desses outros seres, agora incorporaram num tal de Frei Gilson, onde está vendendo milhões e milhões de camisas e tudo quanto é tipo de amuleto aqui na terra. Isso é tudo obra das trevas, gente. Isso é tudo obra das trevas. Gente, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Depois, quando vocês estiverem lá dentro do buraco, não vão chorar não, tá? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou parar o vídeo aqui e vou buscar lá para você ver. Espera aí. Queridos irmãos, eu parei o vídeo para poder buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, para mostrar para vocês. Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Eu vou aqui já no final para você entender. Olha só. Guardai-vos dos falsos profetas, de que vêm a vós vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conheceis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os reconhecereis. Então, olha só para você ver aqui, terminando. Então, se alguém vos disser, olhar, aqui está o Cristo, ou ele acolá, não lhes deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que se fará possível até os escolhidos se enganariam. Esses falsos cristos e falsos profetas, eles são capazes de enganar até aqueles que a vida toda professaram os desígnios de Deus. Então, cuidado com Haroldo Dutra, cuidado com o Padre Fábio de Melo,
Cuidado com Frei Gilson, cuidado com Marcelo Rossi, cuidado com esses seres que estão se destacando. Cuidado, porque isso aí são lobos revestidos de peles de ovelha. Reconhece-se a árvore através dos bons frutos. Evangelho não é para qualquer um, espiritismo não é para qualquer um. Eu não tenho medo de falar, porque eu vou usar um outro termo pejorativo, eu não tenho a cauda presa com ninguém. Eu não tenho. Joana de Cusa foi pega juntamente com o teu filho, naquela época pelos soldados romanos, e presa, atada num poste junto com o teu filho, e o teu filho pedindo para que ela abjurasse. E o soldado aproxima-se e mais ou menos lhe diz assim: esse Jesus que você defende te ensinou apenas isso, minha senhora? Não, meu filho, me ensinou também a amar, a te amar. Ele se sentiu desmoronado, se afastou, e ela continuou conversando com o filho que estava amarrado no tronco, que daí a algumas horas foi consumido pelas labaredas. Cala-te boca, meu filho. Cala-te boca. Joana de Cusa disse para aquele filho dela amarrado ali naquele tronco: cala-te boca. Daí a pouco puseram fogo, aqueles dois espíritos foram recebidos na pátria espiritual. Quem é hoje, na atualidade 2025, Joana de Cusa? Joana de Ângeles. Quem é hoje, na atualidade, aquele menino filho de Cusa, de Joana de Cusa, porque Cusa é o pseudônimo do marido dela. Na época, era uma pessoa muito importante em Roma. Quem era aquele menino que morreu ao lado dela, atado num poste untado nas labaredas de fogo? Divaldo Pereira Franco. Olha a trajetória desses espíritos. Então os falsos, eles não resistem, mas os fracos resistem. Então o que nós estamos dizendo aqui está embasado aqui, ó. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Espiritismo não é empresa. Espiritismo não é firma onde você se registra para ganhar salário no fim do mês. Espiritismo não é comércio, mas estão transformando o espiritismo no Brasil em comércio. Principalmente muitos espíritas estão vivendo de espiritismo aqui no Brasil. O movimento espírita, conforme Carlos Bacelli batalha muito em cima dessa questão, tá um comércio imenso, tá igualzinho os evangélicos e os católicos. Existe uma divergência imensa no seio do espírita, que são representantes do espiritismo. Divergências, brigas por poder.
e por outras situações. Então, os espíritas estão copiando os evangélicos em matéria de financiamento, financeiro, copiando os budistas e islamistas, copiando os católicos, os espíritas, que não são sérios, porque não fazem nada se não tiver dinheiro na frente. Até para fazer uma palestra hoje, muitos oradores estão cobrando. Você vê o exemplo de Haroldo Dutra Dias, falando-se de Fábio de Mello, é um representante do Cristo na crença que ele acredita, mas se você para observar, ele realizou tantas práticas no corpo físico que está parecendo mais um primata do que um ser humano modificado. Por quê? Em busca da beleza física. Porque ele é tido como um símbolo pop, um símbolo sexual em cima do palco para poder cativar aquelas almas femininas, pobres de espírito, com aquele corpo exuberante e musculoso dele, padre frequentando academias de musculação para criar bíceps, tríceps, busto, músculos. Que padre é esse? Isso não é padre, isso é obsessor no corpo físico. Analise para você ver como padre Donizete Tavares de Lima desencarnou em matéria física, naturalmente. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, padre Cícero desencarnou corcundo, né? Feio fisicamente. Chico Xavier desencarnou um trapo. Divaldo Pereira Franco desencarnou um trapo. Quer dizer, não preocupados com a matéria física, com beleza física, com botox aqui, botox ali, botox aqui, botox ali. Que representantes são esses de Jesus aqui na Terra, gente? Isso é as trevas. E agora, um grande movimento para cima de Frei, desse outro Frei que está surgindo aí no Brasil. É preciso tomar cuidado. Daqui a pouco vocês vão ouvir alguns escândalos em cima desse ser. Por quê? Porque eles não estão em busca de Deus e Jesus, eles estão em busca de fama. Eles estão arrecadando dinheiro físico. Eles não estão em busca de ovelhas doentes, sofredoras, necessitadas de Jesus, porque se estivesse, eles não vendiam o que eles vendem e não exigiriam dízimo como exigem. Eu vou ler porque já terminou o vídeo. Tá aqui, ó. André Luiz está dizendo tudo que eu disse aqui, ó. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Você consegue ouvir, você consegue entender, você consegue raciocinar que tudo que nós dissemos aqui está na fala de André Luiz aqui. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Porque se ele não for uma pessoa esforçada, batalhada, se ele não for uma pessoa renunciada dos bens materiais, das ilusões, das fantasias, se ele não for uma pessoa desapegada de bens materiais, ele se perde. Como esses que acabei de dizer, estão se perdendo aqui na Terra. Diga-me que estou dizendo alguma besteira. Prove-me
onde essas pessoas que acabei de dizer estão enfiando o dinheiro que eles estão saqueando na carteira da humanidade aqui no Brasil. Porque são saques. Saques permitido pelo governo. Porque o governo também pega um pouquinho por detrás quando se trata de impostos, mas acontece que sobe tanto na cabeça desses que se dizem discípulos de Jesus, mas que são discípulos das trevas, que eles passam a sonegar impostos. Por isso que muitos não gostam de mim, porque acham que eu estou doido, dizendo o que eu estou dizendo aqui. Mas eu não estou preocupado. Eu não sou bala chita para a pessoa dizer que gostoso que é, que não é gostoso. Pode ter certeza que eu não sou a última bolachinha do pacote. Eu nem do pacote eu estou. Vamos para o próximo vídeo, no próximo dia.